Oi galera, tudo bem com vocês? Então hoje a gente dá início à quarta unidade e vamos começar o estudo da histologia. Histologia é a área da biologia que vai se preocupar em estudar os tecidos que vão formar o corpo humano e o corpo dos animais como um todo. Nessa unidade nós vamos nos ater à histologia animal, que aí vai englobar também, claro, a nossa também. Próximo ano aí a gente vê a histologia vegetal. Uma coisa que a gente tem que considerar, quando a gente fala de histologia, evidentemente, como eu já falei, a gente está falando de tecidos. Quem é que vai apresentar tecidos? Quem vai apresentar tecidos são aqueles organismos pluricelulares ou multicelulares, ok? Que a gente já estudou esses termozinhos no início do ano. Então, os organismos multicelulares ou pluricelulares são aqueles que vão apresentar várias células. Se eles apresentam várias células, a grosso modo, eles têm tecidos. Nesse primeiro momento, é isso que a gente tem que entender. Consequentemente, os unicelulares não vão ter tecidos. Ok? Vamos lá. Apesar que alguns animais não vão apresentar também tecidos, mas isso em outro momento a gente vai ver isso. Histologia. Vem do grego histon, logos. Iditon, melhor dizendo, logos, estudo dos tecidos. E o que são os tecidos? Várias células unidas, várias células juntas. Ok? E a histologia vai estudar os tecidos desde a sua formação, desde o momento da origem, os folhetos embrionários, que a gente já estudou também, a estrutura, ou seja, a capacidade que esses tecidos têm ou não de se diferenciar em outros tecidos, e bem como também o seu funcionamento. E aqui nessa imagem a gente tem alguns modelos aqui de tecidos, nós vamos ver de um por um, não vou falar de todos agora pela imagem, porque nós vamos ver de um por um, é só para vocês se situarem. Nós temos o tecido conjuntivo, tecido epitelial, representado aí pelo epitélio estratificado e pelo prismático também, o tecido muscular, tecido nervoso, todos esses, galera, nós vamos estudar de um por um, passo a passo, certo? Hoje nós vamos ficar apenas na introdução. Mas o que é o tecido? O tecido, como eu já falei, são várias células unidas, juntas, que vão formar um organismo multicelular, um organismo pluricelular, um organismo que vai ter inúmeras células, pode ter milhões, depende muito de que organismo está sendo tratado, de que tecido está sendo tratado, ok? E claro, cada tecido vai ter a sua função específica também, cada tecido vai ter as suas funções. Bom, vamos lá, vamos para frente. A diferenciação dos tecidos e a conquista no ambiente terrestre. Bom, galera, aqui tem o seguinte. Aqui tem a ver com a questão da evolução e da adaptação, do processo evolutivo e do processo adaptativo. Os seres vivos que existem hoje não foram sempre assim como a gente vê hoje. Eles passaram por transformações. E isso também a nível embrionário. E quando a gente fala de tecido, a gente tem que lembrar que os tecidos se formam ainda no embrião. Ok? Então, a diferenciação dos tecidos se deu, claro, a nível embrionário, porque o início é lá, mas dentro do contexto evolutivo. Os primeiros seres vivos viviam na água. Esses seres vivos foram dando origem a outros seres vivos, foram passando por um processo evolutivo, e esse processo evolutivo fez com que os tecidos também se diferenciassem, dando origem a outros grupos de seres vivos. São chamados ancestrais, que é uma coisa que a gente vai ver. Nós temos ancestrais do ponto de vista evolutivo, mas é uma coisa que a gente vai ver no terceiro ano, ok? Por enquanto não é necessário a gente se preocupar com isso. Como são formados os tecidos? Os tecidos são formados a partir dos 3 folhetos, como a gente falou ainda agora. Quais são esses 3 folhetos embrionários ou folhetos germinativos? A depender da questão, pode vir como folheto embrionário ou folheto germinativo. Quem são eles? A endoderma, a ectoderma e a mesoderma, que nós já vimos quando estudamos embrião, né? Quando começamos a estudar a parte de embrião, nós falamos sobre esses 3 folhetos. Cada folheto desse vai originar um grupo de determinadas estruturas. Vai originar o sistema nervoso, o sistema digestório, boca e assim vai. Ok?
E aí nós temos a figura de um tecido se formando no embrião e as cavidades, no caso, o celoma, o arquêntero, que é o intestino primitivo, e os 3 folhetos embrionários. Esses 3 folhetos é quem vão dar origem aos tecidos. Ok? Vamos lá. Então, os tecidos, como a gente já falou, estão presentes nos animais e nas plantas, com algumas exceções, porque, por exemplo, as esponjas do mar não têm tecidos, a gente vai ver isso no segundo ano, é uma exceção à regra, ok? Mas, grosso modo, os animais e plantas possuem tecidos. E, evidentemente, cada tecido vai ter sua função e cada órgão vai ser formado por um grupo de tecidos, ok? Os tecidos animais são classificados em tecidos epiteliais. Qual é a função do tecido epitelial? Se liga nisso. Proteção, absorção, secreção de substância, produção de substâncias e percepção de sensações. A primeira barreira do nosso corpo é a pele, que é formada, a base da pele é tecido epitelial. Tecido epitelial, absorção, por isso que está presente no intestino, por exemplo. Secreção de substâncias, aí tem as glândulas, por exemplo, que fazem parte também. Bom, aí nós temos os epitélios a classificação dos tecidos epiteliais. Os epitélios de revestimento, os epitélios de secreção, as glândulas, o chamado também de glandulares, glândula sebácea, que produz sebo, que a gente até brinca, né? Fulano é ceboso. Todo mundo é ceboso porque todo mundo produz sebo. Beleza? Todo mamífero é ceboso, melhor dizendo, porque todo mamífero produz sebo. Ok? Glândulas mamárias. Produz leite. Quem produz leite são as glândulas mamárias, não são as tetas e nem os seios. Ok? São as glândulas mamárias. E as glândulas sudoríparas. Essas 3 são as mais conhecidas. Glândulas sudoríparas produzem suor, como a gente já sabe, né? Bom, tecidos conjuntivos. Quais são as funções deles? União, sustentação de outros tecidos. Esses 2 são os principais. Eles unem e sustentam outros tecidos. E também, além disso, eles podem nutrir células adjacentes, células vizinhas. Podem armazenar e transportar substâncias. O caso do sangue, por exemplo, que transporta substâncias. Defesa do organismo, o próprio sangue, porque vai existir células que vão agir diretamente na defesa. Ok? E aí nós temos o tecido conjuntivo. Continuando o tecido conjuntivo, os tipos. Tecido conjuntivo propriamente dito, que nós vamos ver tudo isso detalhadamente. Ó. Tecido conjuntivo frouxo, denso, denso modelado, denso não modelado. Tecidos conjuntivos especiais, o adiposo, quem é gordinho tem um pouco a mais. São as células de gordura, os chamados adipócitos. Tentem fixar esse nomezinho. Adipócitos são as células de gordura. A gente vai falar também sobre eles. Cartilaginoso, a cartilagem, orelha, nariz, que a gente até brinca, né? Chamando de zureba, venta. Então, o tecido cartilaginoso é formado por cartilagem, não é osso. Oxente, Adalberto, no nariz não tem osso, não? Tem, essa parte aqui, mas tem uma parte que é cartilagem, certo? Vamos lá. Tecido ósseo, que aí é o mais simples, a gente associa bem fácil. Tudo que tiver de osso no corpo é formado por tecido ósseo, certo? Hematopoético ou hematocitopoético, olha o nome, viu? Olha o tamanho do nome. Hematocitopoético ou hematopoético é a mesma coisa. São os tecidos que vão formar as células sanguíneas, a medula óssea. O tecido hematopoético, repito, ou hematocitopoético está localizado dentro da medula óssea, ok? Sangue e linfa, tecido sanguíneo, tecido linfático, também vamos falar sobre eles. Tecidos musculares, aí nós temos 3 tipos de tecido muscular. O muscular estriado esquelético. O muscular, gente, contração, movimento, contração, é só lembrar disso. Tecido muscular esquelético, lembrem do bíceps, tríceps, trapézio, deltoide, esternocleidomastóide. São aqueles músculos ligados ao esqueleto. São os músculos que obedecem à nossa vontade. Nós conseguimos controlar a contração desses músculos. Apenas esses. Somente o esquelético a gente consegue controlar as contrações. Ok?
Tecido muscular estriado cardíaco, é só lembrar do miocárdio, que a gente ouve muito falar, infarto agudo do miocárdio. O que é o infarto agudo do miocárdio? O miocárdio deixa de receber oxigênio, deixa de ser irrigado com sangue. Isso provoca a sua morte, a morte desse tecido. Do tecido, no caso, do miocárdio. Então ele acaba morrendo. E pode levar também a óbito se a pessoa, se ela não for atendida e tratada com muita rapidez. Geralmente até leva, infelizmente, né? E o tecido muscular liso, aí nós temos o intestino, o estômago, o útero, teremos vários exemplos também. Lembrando, muscular estriado cardíaco e muscular liso, nós não controlamos a contração. Cuidado com isso. Muscular estriado cardíaco e muscular liso, nós não conseguimos controlar a sua contração, ok? E o tecido nervoso, como o próprio nome já nos faz lembrar, é formado pelos neurônios e pelas células da glia também, que a gente vai estudar também em outro momento. É aquele tecido que vai transmitir as informações. Que informações, Adalberto? Informações nervosas. Toda a parte nervosa nasce daí, do tecido nervoso. A partir, sobretudo, dos neurônios. Ok, galera? Então a gente encerra por aqui hoje. Próxima aula, nós veremos o tecido epitelial, estudaremos o tecido epitelial. E aí, passo a passo, a gente já vai começar a conhecer e a distinguir esses diferentes tipos de tecido. A partir das características, tendo consciência das características, facilita até mesmo para que a gente possa conhecer e distinguir. Ok, galera? Então, um cheiro, um abraço e não percam, próxima aula, tecido epitelial. Tchau, tchau.